Tudo bem, meus irmãos? A paz de Cristo Jesus esteja na sua vida, na minha vida, em nossas vidas, no nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Antes de tudo, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sino, deixe o seu like. É preciso o sino estar ativado para você receber todas as nossas mensagens postada diariamente, tá bom? Deixa o seu valeu, deixa o seu hype no final do vídeo e torne-se inscrito, ou melhor, torne-se membro do nosso canal para que você possa deixar aqui nos comentários a sua pergunta, a sua dúvida. Aliás, o nosso canal, nós abordamos vários tipos de assunto. Esse canal é um canal para evangélico, cristão, crente, católico, religioso, não religioso, é para todos. Esse canal, sim. Temos outros canais que também é para todos, mas nós abordamos apenas um assunto, só falamos da palavra de Deus. E aqui nós abordamos vários tipos de assunto, até porque tem muitas coisas que as pessoas são enganadas porque não têm um conhecimento. E hoje nós vamos falar na minha visão, concepção, o que eu estudei, pesquisei sobre Corpus Christi. Assim como é aleluia, sabe da aleluia, assim como nós explicamos sobre a palavra Páscoa. Tem gente que comemora Páscoa, não sabe o que quer dizer Páscoa. Tem gente que comemora hoje, tira hoje o de hoje para beber, para fumar, para ir para as festas. Na verdade gente. Tira o feriado. Feriado no Brasil é mais para afetar a economia, o bolso de muitos brasileiros, né? E as pessoas comemoram Corpo Cristo e às vezes não quer dizer, não sabe o que quer dizer Corpo Cristo. Por exemplo, algumas pessoas dizem que Corpo Cristo é a comemoração da noite da ceia de Cristo. Ali onde Jesus dividiu, partiu a Santa Ceia, tal, essas coisas, né? É isso aí. A Santa Ceia representa a libertação do povo de Deus. Jesus estava mostrando a sua redenção, a sua libertação. Redenção quer dizer libertação. Mas por que eles comemoram o Corpo Cristo como a noite que Jesus serviu a Santa Ceia? Presta atenção. Eu não vejo por aí, gente. Apesar de ser muito importante a ceia, ali onde Jesus serviu os discípulos, que Jesus apontou, não apontou, disse que no meio deles tinha um que era diabo. No caso, os discípulos ficaram preocupados, sou eu, Cristo, sou eu. E no fim era Judas. Jesus disse, aquele que colocar a mão no prato comigo, que colocar comigo a mão no prato, esse será o traidor. Mas na minha visão, gente, o que eu estudei, pesquisei, Corpo Cristo não quer dizer diretamente a noite que Cristo se via ser. Por exemplo, da sexta-feira da paixão até o Corpo Cristo é 60 dias. Né? É 60 dias. Escute bem. Da sexta-feira da paixão até o Corpo Cristo é 60 dias. 10, 20, 30, 40, 50, 60. 60 dias. Mas, segundo o que eu estudei, pesquisei, quando Jesus morreu, que ele ressuscitou, ele passou de 40 a 60 dias no mundo, ressuscitado, no meio do povo, se passando como mendigo, pedinte, forasteiro, necessitado e, podemos dizer, órfão, abandonado. E missionário é sério? Sim. Alguns estudos falam que ele passou 40 dias, outros dizem que ele passou 60. Só sei de uma coisa. Jesus ressuscitou. Maria Madalena viu ele, viu o anjo, quando Maria Madalena foi no túmulo de Jesus, que o anjo disse assim, o que procura entre os mortos aquele que está vivo?
aquele que vive. Daí adiante, Jesus passou de 40 a 60 dias. Alguns estudos comentam que foi 40 dias. Outros falam que foi de 40 para 60. Então, o que acontece? Na minha visão, o corpo Cristo é exatamente os 40 dias para 60 dias que Jesus passou no meio do povo, provando o coração das pessoas. Jesus, ele se passou como mendigo, como morador de rua, como forasteiro, como uma pessoa abandonada, para testar o coração do povo, como testa até hoje. Então, na minha visão, por isso que o nosso canal se tornou polêmico. As pessoas já querem um pezinho de fazer um feriado para não trabalhar, até porque brasileiro não gosta de trabalhar. Todos missionários, todos, trabalham porque precisa trabalhar. Ah, eu trabalho porque eu gosto. Não. Se você gostasse de trabalhar, você trabalhava de graça. Você gosta de doce, de comida, você gosta? Então, você tem que comprar. Ou seja, você compra porque você gosta. Se você gostasse de trabalhar, você não trabalharia em troca de salário, e sim em troca de diversão. A verdade é essa. Por isso, temos que trabalhar. Essa é a verdade. Mas, na minha visão, primeiramente, gente, as pessoas comemoram Páscoa, não sabem o que quer dizer Páscoa. As pessoas comemoram Corpo Cristo, não sabem o que quer dizer. Então, na minha visão, não tinha motivo especificado de comemorar a ceia depois de 60 dias, vamos supor. Corpo Cristo, comemorando a ceia que Jesus partiu ali na noite, foi traído. Foi muito importante a ceia. E temos que comemorar sempre, porque ali Jesus estava mostrando que ele estava disposto a entregar o seu corpo, a sua carne e o seu sangue em favor de mim, de você e de todos nós. Mas na minha concepção, corpo Cristo é os dias que Jesus passou na terra depois de ressuscitado. Quando Jesus ressuscitou, ele foi andar. Ele foi, por exemplo, provar o coração do povo na terra. E os discípulos sabiam que ele tinha ressuscitado, porque Maria Madalena avisou, mas não sabia aonde ele estava. Quando ia 2 discípulos pelo caminho de Emaús, Jesus ia também. Os discípulos de Emaús, que ia para Emaús, encontrou Jesus e começou a falar para Jesus: olha, o Filho de Deus, mataram o Filho de Deus, Jesus o Salvador. Os 2 discípulos que iam para Emaús iam contando isso um para o outro, e Jesus se aproximou e eles começaram a contar para Jesus. Olha, sabe o que foi? Você já ouviu falar do Filho de Deus, Jesus? Olha, mataram ele, contando para Jesus, só que eles não sabiam que era Jesus. Até porque muita gente achava que Jesus estava morto. Mas Jesus já tinha ressuscitado e estava indo para o caminho de Emaús. E os 2 discípulos encontrou Jesus e começou a contar para Jesus, sem saber que era Jesus. Isso nos dias que Jesus passou sobre a terra. Por isso que eu digo que o corpo Cristo é de 40, repito, alguns estudos falam que foi 40 dias, né? E a Bíblia nos mostra isso, gente. A Bíblia mesmo nos mostra isso. Mas as pessoas, elas acham que Jesus passou 60 e vai daí por diante. Então, Jesus ele passou esses dias sobre a terra. É exatamente o tempo da sexta-feira da paixão para o dia que chega o dia do corpo Cristo, que são 60 dias. E alguns estudos falam que foi 60 dias. Né? Acredito que foi 40 a 60 dias. Então, quando completou os 60 dias de Jesus na terra, Jesus teve a ascensão. O que é ascensão, missionário? Foi quando ele subiu para o Pai. Aliás, os irmãos de Jesus, que era mau, muito mau, eles só se converteram depois que viram Jesus na ascensão. O que é ascensão? Ele subindo para o Pai.
Jesus subiu para o Pai nas nuvens e todo mundo viram, quem estava ali viram. Foi 40 dias para mais que Jesus não ressuscitou e foi logo para o céu, não. Aliás, quando ele morreu, ele foi no inferno primeiro, né? Aí ressuscitou e aí Jesus foi no inferno resgatar as almas, tomar a chave da morte e do inferno. Vamos lá. E aí depois ele foi passear, testar, provar as pessoas, pedindo esmola. Inclusive, segundo os relatos, a própria Bíblia diz que ele se apresentou para Pedro. E Pedro conheceu, percebeu que era Jesus. Jesus era tão a própria inteligência que ele morreu e foi para o Pai. Ressuscitou e foi para o Pai? Não. Ele foi conhecer os corações, apesar que já conhecia. Ele foi fazer uma missão que faz até hoje. Ele prova os corações. Jesus passou dias e dias andando sobre a terra, se passando como pedinte. Jesus era rico, viu, gente? Aliás, ele é rico. Jesus ele se manifestou como pobre, mas o poder que Jesus tinha de operar, de ressuscitar, de curar, de transformar a vida, ali já é o poder que dava para ele condições para ter tudo que ele quisesse. Mas ele se manifestou como pobre, porque se ele viesse como rico, todo mundo ia aceitar ele. Quem não aceita a amizade de um rico? Se ele viesse com anel de ouro, tudo bonitinho, todo mundo ia aceitar. Então, escute, na minha visão, o corpo Cristo, o dia do corpo Cristo, na minha visão, pelo que eu fui pesquisar e entender, é exatamente os dias que ele passou na terra, e o dia do corpo Cristo, na minha visão, é o dia que ele teve a ascensão, ou seja, que ele subiu para o Pai. Você pode ver que, repito, de sexta-feira da paixão até o corpo Cristo é 60 dias. É os estudos, a própria palavra nos revela isso, que ele passou dias e mais dias na terra. Alguns comentam que foi 40, outros dizem que foi 60. Então, na minha visão, o dia do corpo Cristo é o dia que Jesus ele passou sobre a terra. Depois de ressuscitado. E depois ele foi lá e se apresentou aos discípulos, atravessou a parede, mesmo assim Tomé ainda não acreditou. Tomé disse, olha, eu só creio se eu não apenas ver as marcas das feridas, mas se eu tocar, ou eu me credo. As pessoas hoje, elas veem e crê, né? Que não está certo, você tem que crer sem ver, porque isso é fé. Tomé, ele teve que tocar, não só apenas ver. Ele teve que tocar para ele poder acreditar que era Jesus. Então, na minha visão, corpo Cristo não é apenas celebrando ou celebrada a noite que Jesus serviu a ceia, na noite que ele foi traído. Até porque não tinha um respaldo de explicar por que depois de 60 dias, a noite que Jesus foi traído. Alguém explica isso? Então não tem como explicar. Agora, os dias que ele passou sobre a terra, aí sim, que ele passou dias após dias, se apresentou aos discípulos no caminho de Emaús, foi lá pedir esmola. É por isso que a Bíblia diz que muita gente já se viu a anjos se materializado em ser humano. Muita gente já se viu a anjo, e Jesus, ele pode enviar um anjo até você em forma de uma pessoa. Não quer dizer que é um anjo lá do céu, mas alguém que Jesus está enviando a você para provar o seu coração. Por isso que não é bom você se apegar a coisas materiais. Então, para finalizar, corpo Cristo, para mim, pelo que eu pesquisei, estudei, não se refere diretamente
a noite que Cristo foi traído, ou a ceia que ele serviu. Para mim se refere aos dias que ele passou na terra como morador de rua, como esmoléu, como chama no Nordeste, como pedinte, como forasteiro necessitado, uma pessoa abandonada. Eles chegaram e estendiam a mão para pedir. Jesus, Deus ressuscitado, materializado em um forasteiro, em um pedinte, em um esmoléu. E aí ele passou esses dias sobre a terra, de 40 para 60 dias. Aliás, você pode estudar tudo sobre Deus, nunca vai entender. Eu sou teólogo, eu estudo isso, estudo aquilo, você nunca vai entender. Porque a própria Bíblia diz que a palavra de Deus são um mistério e ele revela quem ele quer. Jesus não revela o seu mistério a quem faz uma faculdade. Jesus revela os seus mistérios a quem ele quer. Sabe, eu vou estudar uma faculdade porque aí eu vou entender mais sobre isso. Não, gente. Isso, faça uma faculdade teológica, amém. Mas você não vai entender apenas fazendo uma faculdade. Talvez tem pessoas que não têm faculdade, que têm um conhecimento espiritual maior do que quem estuda. Você vê que as maiores polêmicas do evangelho hoje é que tem faculdade de teologia. Os mais polêmicos, que causa dúvida nas pessoas, insegurança, incerteza. É ou não é? Então eu quero perguntar para você, o que você acha, o que quer dizer a palavra Corpus Christi? Aliás, a palavra Corpus Christi quer dizer corpo de Cristo. Repito, alguns comemoram a noite que Jesus se viu a ceia. Por que depois de 60 dias que ele se viu a ceia? Na minha visão, é os dias que ele passou na terra. Ninguém quer assumir isso, né? Até porque o coração do homem é muito materialista. É ou não é? Até porque o coração do homem é muito materialista. Então, na minha visão espiritual, foi os dias que Jesus ficou na terra, depois de ressuscitado, que se manifestou aos discípulos de Emaús. E os discípulos de Emaús, olha, o senhor sabe o que fizeram com Cristo, o Filho de Deus? Mataram o Filho, o Mestre, o Filho de Deus. E Jesus está, é? Eles contando para Jesus, mas não sabia que era Jesus. Como já era tarde, eles disseram assim, olha, já está tarde, entra aqui em casa, passa a noite aqui, durma aqui. Jesus entrou. E aí eles foram partir um pão. Né? Eles foram partir um pão e no partir do pão, Jesus sumiu. Aí eles entraram na real. Eles não caíram na real. Eles entraram na real que Jesus era, que o homem que sumiu era Jesus, exatamente aquele Filho de Deus que eles vinham falando no meio do caminho para Jesus. Você ficou sabendo que mataram o Mestre, o Filho de Deus? Então, para finalizar, na minha visão, o corpo Cristo é exatamente o dia da ascensão que Cristo subiu para o Pai. Repita, alguns estudos dizem que ele passou de 40 a 60 dias, 40 dias na terra. Realmente ele passou vários dias na terra, testando o coração. E pode ter certeza, de repente o próximo coração a ser testado pode ser o seu. Não se apegue em nada deste mundo, a não ser em Cristo. Deixe seus comentários, torne-se membro do canal e deixe suas perguntas aqui para nós responder. Que Deus abençoe. Comente aqui abaixo, no nome do Senhor Jesus. Um abraço.